Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live, mais um culto onde juntos, como igreja, nós vamos celebrar o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus tem uma palavra para o seu coração, nós teremos momento de oração, de adoração, vai ser uma preciosidade para a sua vida. Se você estiver no YouTube, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho de notificações, porque sempre que nós entrarmos no ar, você vai ser avisado. Se você estiver no Facebook, também não deixe de curtir a nossa página e aproveitar e compartilhar esta live na sua timeline para abençoar a vida de muitas pessoas, no nome de Jesus. Lembrando que nós já voltamos com o culto presencial todos os domingos a partir das 18 horas. E você que tem disponibilidade, venha cultuar conosco aqui no templo, onde juntos, como igreja, com toda segurança, nós temos prestado o nosso culto de adoração ao Senhor Jesus. É importante que você faça a sua reserva de segunda a sexta-feira pelo nosso site www.ipmg.com.br ou pelo telefone da nossa secretaria no 3891-2246. Você faz a sua reserva até sexta-feira, às 2 horas da tarde, para poder participar do nosso culto. Vem para cá, no nome de Jesus. E eu tenho um recadinho importante para você que tem acima de 60 anos. Atendendo a pedidos, nós vamos, a partir do domingo, dia 16 de maio, ter um culto pela manhã, um culto matutino, a partir das 9 horas da manhã. Só para os idosos, pessoas que têm acima de 60 anos. Você não precisa se inscrever, não precisa fazer reserva, basta você vir para o culto no domingo de manhã. Lembrando que será apenas para os idosos nesse primeiro momento. Então vem cultuar, o protocolo de segurança é o mesmo, nós queremos abençoar a sua vida e ter você conosco. Nós louvamos a Deus pela graciosidade e a generosidade que Ele tem derramado sobre o coração da igreja, que tem abençoado a igreja de uma forma poderosa, usando a sua vida, a sua generosidade, usando o seu coração para espalhar a bondade do Senhor por meio da igreja. E diante desse feito, nós convidamos você a continuar sendo fiel e generoso no seu dízimo e na sua oferta. Você pode fazer a entrega do seu dízimo e da sua oferta por meio de Pix, ou também por transferência bancária, ou se preferir, você pode entregar na nossa secretaria de segunda a sexta, no horário comercial e ainda aos domingos, no culto presencial. Que Deus derrame graça, misericórdia do favor que vem do céu sobre a sua vida e que Ele faça superabundar a prosperidade do reino de Deus sobre a sua casa, no nome de Jesus. Vamos para a palavra. Deus tem uma palavra para o seu coração neste mês da família, onde Deus vai ministrar de forma abundante o seu coração com a palavra e que a sua casa seja um lugar de bênção, no nome de Jesus. Olá, boa noite, meu irmão e a minha irmã, que já nos acompanha nessa noite aqui, nesse tempo especial para todos nós como igreja. Hoje nós continuaremos então a nossa série, uma vez que neste mês de maio estamos falando sobre a família, e eu tenho certeza que você que tem nos acompanhado tem sido edificado e abençoado pelas mensagens que têm sido trazidas até aqui. Mas antes de nós irmos para o nosso momento rápido de reflexão na palavra, eu gostaria de deixar um recado a todos vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube. Deixe seu pedido de oração, que nós estaremos orando ainda hoje e durante toda essa semana. Irmãos, eu falei há pouco que este mês é um mês especial para nós, porque nós estamos tratando sobre a família e como é importante pensar a respeito disso, principalmente nos nossos dias. E antes de nós louvarmos a Deus aqui e também de irmos para a palavra, eu gostaria de rapidamente refletir com os irmãos a respeito de um versículo que está lá em Salmo de número 92, os 2 primeiros versículos. E a palavra de Deus diz assim, lá no Salmo de número 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. O salmista afirma que bom é achegar-se a Deus com o coração agradecido. Que bom é achegar-se diante do Altíssimo com músicas. Quando entendemos a grandiosidade de Deus, que além de bom é gracioso,
é misericordioso e fiel, nos engajamos a espelhar, a transmitir às outras pessoas, como bem espalhar aquilo que Ele tem feito. Deus tem feito grandes coisas, meu irmão, minha irmã. Ele continua salvando, restaurando e transformando vidas. Da mesma forma, Ele continua consolando e preenchendo os corações de todos aqueles que sofrem. E Ele preenche esses corações de esperança e confiança em dias melhores. Nessa noite, logo mais, nós falaremos sobre um tema: firmes decisões na família. É o título da mensagem. E se hoje o nosso Senhor nos permite tomar alguma decisão, que seja de participarmos desse momento juntos como igreja, com gratidão, entoando louvores a Ele e sabendo que estamos diante de um Deus misericordioso e fiel. Que Deus continue nos abençoando nesse tempo, que sejamos edificados e transformados pela Sua palavra. Eu quero orar com cada um de vocês. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos por esse momento especial que o Senhor está nos proporcionando, ó Deus. Obrigado pela vida desse meu irmão e dessa minha irmã que nos acompanha desde agora, ó Deus, neste momento especial. Abençoe a eles, ó Deus, os seus familiares, fale aos nossos corações. Receba também, ó Deus, os nossos louvores que iremos apresentar diante de Ti. Seja com cada um, ó Deus. Não deixe, ó Deus, que nenhuma distração nos atrapalhe nessa noite, ó Deus, de estarmos atentos àquilo que o Senhor deseja falar a cada coração. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. És única razão da minha adoração, ó Jesus. És única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com 20 fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. E eu te louvarei, te glorificarei. E eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, e eu te louvarei, te glorificarei. E eu te louvarei, meu bom Jesus. E és tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em Ti, confio em Ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. E eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. E eu te louvarei, te glorificarei. E eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei,
Jesus. E eu te louvarei, te glorificarei. E eu te louvarei, meu bom Jesus. Meu bom Jesus. Glória a Deus. Da terra ao Criador, pra sempre reinarás eternamente. Louvarei a ti e toda honra e toda glória a ti. Tu és grande Deus, forte pra sempre. Lindo és, Rei da paz, Deus fiel pra sempre. Eternamente louvarei a ti e toda honra e toda glória a ti. Tu és grande forte pra sempre. Lindo és, Rei da paz, Deus fiel pra sempre. Teu lugar é de honra. Soberano é, teu lugar é poderoso. Glórias a ti, ó Senhor.
grande Deus, forte pra sempre, lindo és, Rei da paz, Deus fiel, pra sempre tu és grande Deus, forte pra sempre, lindo és, Rei da paz, Deus fiel, pra sempre. Teu lugar é te honrar, teu lugar soberano é, teu lugar é poderoso, glórias a ti, ó Senhor. Lembrando que nós já voltamos com o culto presencial todos os domingos a partir das 18 horas. E você que tem disponibilidade, venha cultuar conosco aqui no templo, onde juntos, como igreja, com toda a segurança, nós temos prestado o nosso culto de adoração ao Senhor Jesus. É importante que você faça a sua reserva de segunda a sexta-feira pelo nosso site www.ipmg.com.br ou pelo telefone da nossa secretaria no 3891-2246. Você faz a sua reserva até sexta-feira, às 2 horas da tarde, para poder participar do nosso culto. Vem para cá, no nome de Jesus. Atenção, você que tem acima de 60 anos e ainda não se sente seguro para estar no culto noturno dos domingos. Nós temos um culto todo domingo agora, às 9 horas da manhã, onde você pode estar aqui com toda a segurança para cultuar o Senhor. Você não precisa fazer reserva, vem para cá, tudo muito seguro, e nós queremos abençoar a sua vida nesse tempo onde, como igreja, vamos cultuar a Deus. Lembrando que são para aqueles que têm acima de 60 anos. Vem cultuar conosco, está sendo uma bênção. Nós louvamos a Deus pela graciosidade e a generosidade que Ele tem derramado sobre o coração da igreja, que tem abençoado a igreja de uma forma poderosa, usando a sua vida, a sua generosidade, usando o seu coração para espalhar a bondade do Senhor por meio da igreja. E diante desse feito, nós convidamos você a continuar sendo fiel e generoso no seu dízimo e na sua oferta. Você pode fazer a entrega do seu dízimo e da sua oferta por meio de Pix, ou também por transferência bancária, ou se preferir, você pode entregar na nossa secretaria de segunda a sexta, no horário comercial e ainda aos domingos, no culto presencial. Que Deus derrame graça, misericórdia do favor que vem do céu sobre a sua vida e que Ele faça superabundar a prosperidade do reino de Deus sobre a sua casa, no nome de Jesus. Vamos para a palavra. Deus tem uma palavra para o seu coração neste mês da família, onde Deus vai ministrar de forma abundante o seu coração com a palavra e que a sua casa seja um lugar de bênção, no nome de Jesus. Boa noite. Agora nós vamos refletir sobre alguns ensinamentos da palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Josué, no capítulo 24. Nós leremos do versículo 1 ao 15. Josué, capítulo 24, do versículo 1 ao 15. A palavra do Senhor nos diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de outros, e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses.
Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, vieste ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus. Porém, os entregueis nas vossas mãos. Enviei vespões diante de vós, que vos expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Convido você para fazer uma oração junto comigo, pedindo para que o Senhor abra o nosso coração e nos ajude a entender qual é a vontade dele para a nossa vida nessa noite. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de lermos a tua palavra, pelo privilégio de refletirmos sobre a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor reservou essa noite para que fôssemos alimentados pela instrução do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor atraiu o nosso coração para ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer. Sabemos, Deus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E Deus, nós sabemos que nós precisamos da Tua direção, nós precisamos da Tua palavra, da Tua voz, mais do que tudo, Senhor. Abra o nosso coração, meu Deus, e comunica a Tua vontade para que a gente então entenda e Te obedeça, Senhor. Nós reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti e que nessa noite toda honra e toda glória seja dados ao Senhor, Pai. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém, Pai. A vida é feita de escolhas. Algumas não trazem nenhum impacto, mas outras podem comprometer o processo de santificação
que Deus deseja realizar na nossa vida e na nossa família. Nós vivemos em uma cultura marcada pelo relativismo, pelo individualismo e pelo hedonismo. Ou seja, nós vivemos em uma cultura onde as pessoas dizem que não existe uma verdade absoluta, onde as pessoas acreditam que mandam na própria vida e são autônomas e não precisam da opinião de mais ninguém. Onde pessoas dizem que o importante é ser feliz. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos que existe sim uma direção para a nossa vida. Existe um conselho da parte do Senhor. O nosso Senhor, que é onisciente, o nosso Senhor que conhece o fim desde o princípio, o nosso Senhor que enxerga as coisas de um outro ponto de vista, com muito mais sabedoria, com muito mais inteligência. Esse Senhor tem uma direção para a nossa vida. E esse Senhor também nos dá a liberdade para nós escolhermos a sua orientação ou a nossa, ou a orientação da cultura. Nessa noite, eu quero compartilhar com você uma palavra para que você tome firmes decisões que vão refletir sobre a sua família. Nós sabemos que precisamos de uma direção para viver. Assim como nós precisamos de um GPS para nos levar a determinados lugares, nós precisamos da palavra do Senhor para nos orientar e para que possamos viver o propósito que Deus definiu para a nossa história. No texto que lemos hoje, vimos o exemplo de um homem chamado por Deus para liderar o seu povo. Seu nome é Josué. Um homem que foi corajoso o suficiente para tomar firmes decisões que refletiram sobre a sua geração e sobre a sua família. Josué e todo o povo de Israel estava muito contente com tudo que Deus tinha feito para que eles chegassem até Canaã. E Deus lhes deu muitas vitórias. Deus abriu o mar. Deus os ajudou a prevalecer contra os inimigos que surgiram no caminho. Mas Josué, embora estivesse feliz e contente com tudo que Deus havia feito, ele demonstrou uma preocupação legítima, pois ele reconhecia que existia pelo menos duas ameaças à integridade daquele povo. É possível identificar pelo menos dois problemas que preocupavam o grande líder Josué. Um problema do passado e um outro do presente. O primeiro problema, o do passado, é que existia a possibilidade do povo de Israel voltar a adorar outros deuses, os deuses dos seus antepassados. E Josué sabia que aquele povo poderia abrir concessão para a idolatria por respeito aos seus antepassados. Mas Josué também sabia que aquele povo corria um outro risco, o risco de adorar deuses do presente, porque o povo de Israel entrou em uma terra onde habitavam os amorreus. Os amorreus eram um povo idólatra e eles tinham o hábito de praticar orgias em adoração a outros deuses. Esse é o segundo problema, um problema do presente. Josué sabia que o povo de Israel
talvez quisesse imitar alguns amorreus que ainda viviam por ali e talvez idolatrar outros deuses, além daqueles dos seus antepassados. Diante disso, Josué toma algumas decisões que nos ensinam lições preciosas se nós queremos ter uma família que honre ao Senhor, uma família que não se contamina, uma família que não abre concessão para valores culturais que são contrários à palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de falar com você sobre firmes decisões na família. Assim como Josué, nós precisamos fazer escolhas. Nós precisamos de um posicionamento diante de uma cultura que cada vez mais tenta enfraquecer os valores da palavra de Deus na nossa vida e na nossa família. E o texto que nós lemos tem pelo menos 4 lições a respeito das firmes decisões que Josué tomou e nós também podemos tomar. Em primeiro lugar, firmes decisões são baseadas em uma nova identidade. Convido você para ler o texto bíblico mais uma vez comigo, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e lhes apresentaram diante de Deus. Eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência, e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e a Esaú. E Esaú dei possessão às montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio deles. E depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, vieste ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios. E trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Daí vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuíste a sua terra, e os destruí diante de vós. Josué fez questão de reunir todo o povo e todas as famílias que estavam sob a sua liderança para recordar o que Deus havia feito por eles. Josué queria que o povo tivesse consciência de onde eles saíram e de todos os milagres que Deus realizou para que eles estivessem ali, naquele momento. Deus deu uma nova identidade àquele povo. E Josué estava apenas lembrando a todos o que Deus tinha feito para que eles estivessem naquele exato lugar. Foi Deus quem realizou grandes milagres. Foi Deus quem os libertou. Foi Deus quem os tirou do Egito e os conduziu até Canaã. E tudo que Deus fez, Ele fez com um propósito, porque tudo que Ele faz com um propósito. É interessante perceber que lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, onde nós encontramos os 10 mandamentos, tem um versículo que antecede o texto dos 10 mandamentos, que diz assim: diz
Deus diz ao povo que ele libertou do Egito: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Antes de Deus ensinar aquele povo como eles deveriam viver, Deus introduziu os 10 mandamentos, dizendo que Ele era o Senhor que os libertou. O Senhor estava mostrando para aquele povo que eles tinham agora uma nova identidade, um novo dono, alguém que fez milagres, fez coisas extraordinárias por eles, para que fossem libertos. Deus também queria ensinar aquele povo que estava acostumado com a escravidão, com a idolatria, que havia apenas um Deus que era digno de ser adorado. Deus estava dando ao seu povo uma nova identidade, um novo estilo de vida. Por isso, Deus depois fala a respeito dos 10 mandamentos. E Deus ensina que aquele povo deveria aprender a honrar pai e mãe, que eles não deveriam mentir, nem matar, nem cobiçar o que era do próximo. Ou seja, Deus estava ensinando para aquele povo como é que gente livre vive, como é que gente que é de Deus, que pertence ao povo de Deus, deve viver. O texto dos 10 mandamentos, antes de tudo, está nos ensinando a respeito de uma nova identidade. E isso é muito significativo para nós, porque quando nós percebemos Josué reunindo todo o povo e recordando a respeito de tudo que Deus havia feito, na verdade Josué está querendo recordar aquele povo qual era a identidade deles. Eles pertenciam a um Deus a quem eles deveriam honrar, a quem eles deveriam reconhecer, a quem eles deveriam adorar, a quem eles deveriam obedecer. Firmes decisões são baseadas em uma nova identidade. Às vezes, para a gente tomar uma decisão segundo a vontade de Deus, a gente precisa se recordar de quem nós somos. Porque em alguns momentos a gente fica em dúvida se a gente agrada a todo mundo ou se a gente honra a Deus. Mas a palavra do Senhor está confirmando para mim e para você nessa noite: se nós pertencemos ao povo de Deus, se nós somos filhos de Deus, se nós somos discípulos de Jesus, as nossas decisões devem estar baseadas na nova identidade que recebemos. Se somos do Senhor, se somos discípulos, a nossa regra de fé e de prática é a palavra, é a orientação do Senhor por meio das Escrituras. É interessante pensar em Josué, porque no primeiro capítulo do livro de Josué, nós vemos o Senhor dizendo que ele deveria ser forte e corajoso, e que ele não deveria se desviar nem para a direita nem para a esquerda, se referindo à palavra. E Josué foi fiel ao chamado do Senhor. Ele foi forte, ele foi corajoso para não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque ele sabia quem era o seu Deus, qual era a sua identidade, a quem ele deveria respeitar, a quem ele deveria adorar. O problema, meus irmãos, é que muitos hoje se esquecem do que Deus realizou na sua história. E por isso, também se esquecem de quem são. E quando a gente perde de vista o que Deus fez, a gente também perde de vista o nosso compromisso. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós encontramos outros exemplos de pessoas que não abriram concessão para o pecado, de pessoas que tiveram coragem para assumir a sua identidade em qualquer contexto. Daniel é um exemplo. Daniel não se deixou contaminar
porque ele nunca se esqueceu de quem ele era. E embora não estivesse vivendo em seu país de origem, embora estivesse na Babilônia, em uma cultura totalmente diferente, Daniel não abriu mão dos seus valores, porque ele sabia qual era a sua identidade. Você só vai conseguir tomar firmes decisões que vão refletir sobre a sua família se você se lembrar e confirmar no seu coração que você é um discípulo de Jesus. Que na sua casa Deus deve ser adorado, Deus deve ser reconhecido, Deus deve ter a primeira e a última palavra em cada situação. Firmes decisões são baseadas em uma nova identidade. Em segundo lugar, firmes decisões exigem coragem. Olha o que nós percebemos aqui no versículo 1, 14 e 20. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Josué não omitiu ninguém, não excluiu ninguém da reunião. Ele chamou todo mundo. Autoridades, pessoas leigas, do mais simples ao que tinha mais responsabilidade. Todos foram chamados para participar desse encontro. Versículo 14, a palavra do Senhor nos diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Ele foi corajoso o suficiente para confrontar os pecados do povo. E não importa quem estivesse entre aquelas pessoas, entre aquele povo, todos estavam ouvindo. Temei ao Senhor, servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Egito, e servi ao Senhor. Josué foi corajoso o suficiente para proclamar que somente Deus deveria ser adorado e que eles deveriam servir somente ao Senhor. Não importa se alguém ia ficar chateado, se ia ficar magoado com ele. Josué tinha compromisso com a palavra. Versículo 20, a palavra também diz assim: Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de ter feito o bem. Josué não tinha medo de falar a respeito das consequências de quem não se quebrantasse diante do Senhor. Josué não tinha medo de falar sobre o castigo que viria sobre aqueles que continuassem adorando outros deuses. Josué não tinha medo, porque firmes decisões exigem coragem. Uma das qualidades mais marcantes de Josué era a sua coragem. Ele não se omitiu da responsabilidade de assumir a liderança do povo de Israel quando Moisés morreu, o grande líder, a grande referência, mas Josué sabia quem era o seu Deus. Josué resolveu confiar no Senhor. Josué sabia que ele e Deus era maioria. Josué foi corajoso porque ele sabia que estava fazendo a vontade do Senhor. Hoje, eu gostaria que você aprendesse com esse princípio da palavra. O Senhor motivou, incentivou Josué a ser forte e corajoso, e ele foi. E nós também precisamos honrar o Senhor com coragem. Coragem para viver a sua vontade, independente das circunstâncias. A coragem que Daniel teve ao saber
que era proibido fazer oração a qualquer Deus. Mas, mesmo sabendo que era proibido, mesmo sabendo que ele poderia ser jogado na cova dos leões, Daniel não desistiu de continuar buscando ao seu Deus. Daniel permaneceu íntegro, permaneceu fiel, e a consequência foi que ele foi parar na cova dos leões. Daniel estava disposto a morrer para ser fiel ao Senhor. Nós precisamos dessa coragem. O homem íntegro, a mulher íntegra, protesta contra o pecado. O problema, meus irmãos, é que às vezes nós não temos coragem de assumir a nossa responsabilidade diante da nossa família. A função de um cristão íntegro é não permitir que o seu próximo peque em paz. Por isso nós temos que ter coragem para erguer a nossa voz com sabedoria e confrontar os pecados daqueles que nós amamos, daqueles que estão próximos a nós. Você precisa de coragem para repreender o seu filho, para repreender o seu irmão, a sua irmã. Que você peça a Deus muita sabedoria, que você peça a Deus oportunidades, mas que você tenha coragem de abrir a sua boca e falar contra aquilo que é pecado. Que você tenha coragem para convidar alguém da sua família para vir com você à igreja, para buscar ao Senhor juntos. Que você tenha coragem para que nos momentos onde a sua família está reunida, você erga a sua voz em oração, em gratidão, seja pelo alimento, seja pelo aniversário de alguém, que você tenha coragem de ser um testemunho, de viver a vontade de Deus, de modo que as pessoas vejam o Senhor em você. Firmes decisões exigem coragem. Você precisa ter coragem como pai para cobrar responsabilidades. Talvez você está percebendo que o seu filho ou sua filha já é maior de idade e está em um relacionamento pecaminoso, ou que está correndo risco de se tornar um relacionamento pecaminoso. E você não fala com o seu filho nem com a sua filha sobre casamento, sobre posicionamento, sobre pureza sexual. Você precisa ter coragem para pastorear, para cuidar da sua família. Não terceirize essa responsabilidade para a igreja. Não terceirize essa responsabilidade para ninguém. Você precisa se posicionar com a autoridade de Deus para confrontar, se necessário for, e para fazer tudo que for preciso para que a sua família enxergue o Senhor, para que a sua família tenha a oportunidade de se arrepender e de se voltar para Deus. Em terceiro lugar, firmes decisões são necessárias para rompermos com o DNA defeituoso da família. Firmes decisões são necessárias para rompermos com o DNA defeituoso da família. Versículo 14 e 15. Josué diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Recentemente, o pastor Jonatas pregou a respeito do DNA defeituoso. E foi muito interessante essa pregação, porque ele nos ensinou que se não tomarmos cuidado
poderemos repetir os erros dos nossos antepassados. Aqueles erros que os nossos pais cometeram, que os nossos avós cometeram, que pessoas próximas, como tios e primos, cometeram, possam influenciar o nosso comportamento e possam fazer com que a gente os imite. Infelizmente, o povo de Israel, o povo que Josué liderava, já tinha demonstrado que poderia repetir erros do passado. Em Êxodo 32, nós encontramos o relato de que Moisés subiu ao monte para orar e demorou para voltar. O povo, impaciente com a demora, suspeitou que Moisés tivesse morrido. Foi então que tiveram a ideia de construir um bezerro de ouro para que pudessem adorar. Eles se corromperam por causa da ausência de Moisés, por causa das circunstâncias. Eles não souberam suportar a ausência do grande líder por alguns dias. Isso aconteceu no deserto, quando Moisés ainda estava vivo. Mas Josué estava com esse povo em Canaã. E sabendo que isso poderia acontecer novamente, porque ele poderia morrer a qualquer momento, e existiam outros povos naquela terra que poderiam influenciar o povo de Israel a adorar outros deuses. Sabendo de tudo isso, Josué reúne aquele povo e diz: eu não sei quanto a vocês, se vocês vão adorar os deuses dos seus antepassados ou os deuses do povo que habita nessa terra. Eu já tomei uma decisão. Eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Nós vamos adorar o único Deus. Nós não vamos abrir concessão para nenhum outro. Nós já tomamos uma decisão. Nós sabemos o que queremos. E a gente não vai permitir que erros dos nossos antepassados sejam repetidos hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou servir ao Deus que me salvou. Josué sabia qual era a sua identidade. E Josué queria um novo futuro para a sua família. Ele não queria ver erros do passado se repetindo debaixo dos seus olhos. Sabe qual que é o problema, meus irmãos? Que todos nós conhecemos um pouco sobre a nossa família, sobre os nossos avós, sobre os nossos pais, tios e parentes. E é muito comum a gente começar a imitar aquilo que nós vimos por muito tempo. Se a gente não tomar cuidado, mesmo depois de se tornar crente, cristão, a gente traz na bagagem comportamentos dos nossos familiares, dos nossos antepassados. Exemplo: palavrão, briga, discussão, rancor, falta de perdão, bebida alcoólica, abrir concessão para alguns pecados, falar mal da liderança da igreja, coisas que talvez a gente viu na nossa família. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai repetir. Deus está nos dando uma oportunidade de recomeçar. Talvez você ganhou uma nova oportunidade de se reconciliar com a sua família, com pessoas que se distanciaram de você. E se você não tomar cuidado, as mesmas práticas do passado vão se repetir e você vai perder as chances que Deus tem te dado. O povo de Israel foi liberto do Egito. Deus deu a eles uma nova terra, um novo começo.
uma nova oportunidade de viver um novo estilo de vida. E eles poderiam desperdiçar tudo isso que Deus estava fazendo por eles, se eles começassem a adorar outros deuses. Olha que interessante. Talvez você foi alcançado por Jesus, você foi atraído por Deus para uma igreja, você tem aprendido novos valores, você tem aprendido muito sobre o que a palavra diz sobre diversos assuntos da vida, e você agora tem a oportunidade de fazer tudo diferente e de influenciar a sua geração, os seus filhos, os seus parentes. Mas você, se não tomar cuidado, vai permitir que os erros do passado sejam mais relevantes na sua vida do que a própria palavra. E você começa a repetir tudo aquilo que você já viu de errado. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado. Nós precisamos tomar firmes decisões para rompermos com o DNA defeituoso. Se você viu muita briga dentro da sua família, você não precisa levar esse mesmo comportamento para a sua nova família. Se você viu os seus pais bebendo, discutindo, falando mal da igreja, tendo comportamentos pecaminosos, comportamentos contrários à palavra, você não precisa repetir isso. Você pode fazer diferente. E sobre nós está a responsabilidade de não condenar a próxima geração. Sobre nós está a responsabilidade de viver uma nova vida, de viver como o apóstolo Paulo nos ensinou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Nós precisamos seguir adiante, precisamos tomar decisões que honrem ao Senhor e que mostrem realmente que nós estamos aproveitando tudo aquilo que Deus já realizou na nossa vida. Em quarto e último lugar, firmes decisões podem ser reforçadas com votos de compromisso na presença do Senhor. Firmes decisões podem ser reforçadas com votos de compromisso na presença do Senhor. Nós leremos 2 versículos que estão um pouco mais à frente do texto que a gente leu. O versículo 25 e 27, a 27, que diz assim: Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Interessante, porque Josué fez aquele povo fazer votos na presença do Senhor. Eles decidiram que não iam servir aos deuses dos seus antepassados, nem aos deuses das pessoas que ainda viviam naquela nova terra. Eles serviriam ao Senhor. Então Josué, comprometido com a verdade, fez aquele povo fazer votos. E aquele povo teve que reconhecer diante do Senhor que eles tinham um compromisso, que eles tinham um voto. Eles fizeram uma aliança diante de Deus e perante Josué, de que eles serviriam somente ao Senhor. Algumas pessoas rejeitam a ideia de fazer votos, porque elas acreditam que só podemos prometer aquilo que nós vamos cumprir. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, encontramos muitos personagens que fizeram votos, compromissos e alianças com Deus.
Josué é um exemplo, Ana um outro exemplo, os salmistas fizeram muitos votos. No Salmo 56, verso 12 diz: os votos que eu fiz, eu os manterei, ó Deus. Isso prova que é legítimo estabelecer votos, pois ao fazermos, nos empenhamos mais para cumpri-los. É semelhante ao casamento. Aquilo que nós prometemos ao nosso cônjuge diante das testemunhas representa os votos que nós queremos honrar diante de Deus. A aliança no casamento é um símbolo, um memorial que representa o compromisso que foi estabelecido no coração. Por isso, eu quero incentivar você a fazer votos diante de Deus pela sua família. Reúna a família e faça votos de compromisso diante do Senhor. Assim você vai permitir que alguém cobre você desse compromisso firmado. Se você não quer fazer votos com toda a sua família, faça votos pela sua família diante do Senhor. Que a partir de hoje, você defina alguns propósitos, alguns votos. Exemplo, a partir de hoje, nós não vamos assistir mais tal programa de TV. A partir de hoje, nós não vamos falar mal mais de ninguém ao redor da mesa. A partir de hoje, eu e a minha esposa vamos tomar todo o cuidado necessário para que os nossos filhos tenham desejo de buscar a Deus, tenham desejo de ir à igreja. A partir de hoje, eu vou orar todas as noites com os meus filhos. Eu vou orar todas as noites com a minha esposa. A partir de hoje, eu não vou perder mais um culto. E eu vou levar a minha família. Faça votos, compromissos, alianças com o Senhor. Isso vai inspirar você, vai incentivar você a cumprir aquilo que prometeu. Josué fez o povo fazer votos. E ele escreveu tudo que o povo prometeu em um memorial, para que aquilo fosse reconhecido como verdade e eles não tivessem a oportunidade de mentir, dizendo a qualquer momento que eles não prometeram coisa nenhuma. Josué foi muito inteligente e ele sabia o quanto era importante que aquele povo firmasse compromissos. Que você, assim como Josué, que eu também, possamos fazer votos que vão reforçar o nosso compromisso com Deus pela santificação da nossa família. Para a gente encerrar, eu queria responder uma pergunta. Qual foi o reflexo das firmes decisões de Josué? O versículo 28 até o versículo 31 mostra que Josué deixou um legado para a sua geração. Josué morreu, mas a sua geração continuou servindo a Deus. Qual o legado que você está deixando para a sua família? Se você partir hoje, qual é o legado que você vai deixar para os seus? Quando a sua família olha para você, eles veem Jesus em você? Eles veem o amor de Deus? Eles veem a palavra de Deus? Ou eles veem uma pessoa omissa, fria, que desonra as Escrituras, que desonra os mandamentos do Senhor? Olha aqui, quero deixar uma palavra para o seu coração. Tenha coragem para desagradar as pessoas, se necessário for, para que elas ouçam a respeito do amor e da vontade de Deus. Não tem nada mais importante, mais significativo, não tem um melhor presente que a gente possa oferecer às pessoas do que o amor de Deus, do que a palavra de Deus.
E a Escritura nos ensina que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você não precisa ter medo. Você precisa aprender a amar mais as pessoas. Porque amando mais, você vai ter mais coragem para ser fiel e para conduzir as pessoas para mais perto do Senhor. Josué reuniu todo o povo. Talvez você precise reunir a esposa, os filhos. Talvez você precise reunir toda a família. Talvez você precise se reconciliar com alguém. Talvez você precise tomar alguma atitude essa semana que vai refletir sobre o legado que você quer deixar. O Salmo 78, verso 3 e 4 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Se nós não falarmos, a futura geração não saberá do que o Senhor deseja para a sua vida e para a sua história. Se nós nos calarmos, o inimigo vai se levantar e vai continuar pronunciando mentiras e mentiras para confundir a nossa família, para confundir os nossos filhos e para desviar a nossa geração da vontade do Senhor. Vamos orar, pedindo que Deus nos use como instrumentos, como luz, como farol nessa geração tão perdida. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós queremos agradecer por essa noite, pela Tua palavra, queremos agradecer porque o Senhor tem nos ensinado por meio dos textos bíblicos. Senhor, nós reconhecemos que nada somos sem Ti, sem a Tua direção. Nós colocamos o nosso coração à Tua disposição, Senhor. Nós colocamos a nossa vida na Tua vontade, pedindo que o Senhor cumpra em nós o Teu querer. Deus, nós queremos ser instrumentos dentro da nossa casa, para levarmos o Evangelho, para sermos fiéis, para confrontarmos o pecado. Senhor, nos dê coragem e enche o nosso coração de amor e de disposição para sermos uma coluna de oração, para sermos exemplos e referências dentro do nosso lar, Senhor. Alcança a nossa família com cura, com libertação, com salvação, com restauração. Alcança a nossa família, Deus, com a Tua presença e nos ensina a temer o Senhor, nos ensina a colocar para fora tudo aquilo que é amaldiçoado, tudo aquilo que desonra o Senhor, Deus. Nos ajuda a tomarmos firmes decisões que vão refletir sobre a nossa família, sobre a nossa geração. Nos ajuda, Senhor, a percebermos o que é pecado, o que está errado, o que tem entrado tão sutilmente na cabeça dos filhos, na cabeça dos nossos familiares, Senhor. Ajuda-nos a proclamar a Tua verdade com autoridade e com sabedoria e discernimento, para que as pessoas Te reconheçam, para que os nossos familiares se rendam ao Senhor. E Deus, aproveitando esse momento, eu quero orar por todos os pedidos que foram feitos na nossa live. Eu quero orar, Deus, por cada pessoa que está enferma, por cada pessoa que está doente emocionalmente ou fisicamente. Alcança com cura e restauração, meu Senhor. Eu quero orar por aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra portas e faça milagres na vida profissional dessas pessoas, meu Senhor. Eu oro também pelos profissionais de saúde, pedindo que o Senhor os abasteça com ânimo, com refrigério, com disposição. Eu oro por cura sobre cada uma dessas pessoas que estão nos leitos de hospitais, nos leitos das UTIs. Senhor, socorre o nosso povo, socorre tantas famílias que sofrem, que estão angustiadas e desesperadas por causa de perdas, por causa do medo,
Ah, Senhor, liberta-nos do medo, liberta-nos, Deus, de toda prisão psicológica. Senhor, consola o coração daqueles que sofrem, que estão em luto, que o Senhor encha o coração dessas pessoas de esperança, de alegria e de paz, e que elas tenham a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo e de todos. Oh, meu Senhor, nós oramos por aqueles que se esfriaram na fé. Senhor, restaura espiritualmente essas pessoas. Que o Senhor traga cada uma de volta, Senhor, para a Tua presença, para a Tua vontade. Que o Senhor ministre arrependimento e quebrantamento sobre o coração dessas vidas. E, Senhor, nós entregamos, Deus, a Tua igreja, pedindo que o Senhor continue fortalecendo e levantando o Teu povo para viver a Tua palavra, para proclamar o Evangelho e para fazer a diferença na cidade de Mogi Guaçu. Abençoa a nossa cidade, Senhor. Abençoa os políticos, as autoridades. Abençoa, Senhor, cada empresário, cada comércio. Abençoa, Senhor, o comércio da nossa cidade. Socorre o Teu povo, Deus, e nos ajuda a se reerguer para o louvor e para a honra do Teu nome, Senhor. Eu oro por isso e agradeço pela Tua presença entre nós, no nome de Jesus e para a glória de Jesus na nossa vida. Amém, Senhor. Nós vamos receber a bênção agora, mas antes eu quero agradecer pela sua atenção. Você que esteve do início ao fim aqui conosco, que você continue buscando ao Senhor, que você compartilhe o link dessa live com pessoas que você ama, com conhecidos, para que a palavra do Senhor chegue a mais vidas também. Que Deus te abençoe, vamos receber a bênção. E agora, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as virtudes e o poder do Espírito Santo repouse sobre a vida de todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, até o grande e maravilhoso dia do retorno de Cristo Jesus, quando então viveremos com Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite.